Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 3. Mas antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo aqui ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra do Senhor. Por isso é muito importante haver dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que falam sobre como essa aula será desenvolvida e como você pode aproveitar o máximo desse conteúdo. Primeiro, temos o cronograma da aula, que é a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Além disso, também há uma aula-atividade, que serve para verificação do nosso aprendizado. Depois de assistir a aula, é recomendado que você faça a aula-atividade. Por fim, há um fórum onde você pode, então, deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, chegamos na aula de número 3 e o título da aula de número 3 é Participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Bem, eu quero começar apresentando a vocês o cronograma da aula, para que então você se organize para este tempo em que nós seguiremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Êxodo 35, 21. Professor, primeira aula que eu estou aqui, por que o contexto literário de Êxodo 35, 21? Porque esse é o nosso texto áureo. Segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, esse é o texto mais importante que nós temos e é dele que se fundamenta todo o conteúdo que veremos hoje. Por isso, na primeira sessão eu explico o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Já na segunda sessão da aula, eu explico para vocês versículo 21, 22 e 23 do capítulo 35 de Êxodo. Na terceira sessão da aula, eu faço então algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje, ouvir a voz do Senhor e obedecer às ordens do Senhor. Por fim, nós encerramos a aula avaliando o aprendizado. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar este cronograma da aula para que você possa se organizar caso precise voltar ou ir a uma dessas sessões. E também temos aula-atividade para você fazer no final, depois que assistir essa aula, e o fórum, onde você pode, então, deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Começando, então, a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de Êxodo capítulo 35, versículo 21. Veja só, o texto que nós vamos estudar hoje, ele está envolvido em 2 questões teológicas que são questões importantes para a história de Israel. Primeira questão, o Senhor vai estabelecer um padrão para adoração que deve ser desenvolvido por todos os israelitas em se tratando da adoração comunitária. Quando Israel estiver reunido para adorar o Senhor, eles devem observar os padrões que foram estabelecidos pelo Senhor. A segunda questão está relacionada à responsabilidade que cada um desses israelitas possui, tanto para ajudar a estabelecer este centro de adoração ao Senhor, como manter essa liturgia que vai ser desenvolvida em Israel. Bom, deixa eu explicar separadamente cada um desses aspectos, que no final das contas estão tratando da mesma coisa, adoração ao Senhor no tabernáculo. Eu explico esses aspectos e aí na segunda sessão vai ficar um pouco ainda mais claro quando formos ao texto. Primeiro, o padrão da adoração. Quando nós observamos o capítulo 25 até o capítulo 31, o Senhor vai revelar ao povo de Israel como deve ser feito o tabernáculo, que é um espaço onde eles vão prestar adoração ao Senhor. Para isso, o Senhor vai descrever as características do tabernáculo e dos utensílios que fazem parte do tabernáculo. Afinal de contas, como eu acabei de falar, o tabernáculo é esse espaço de adoração. Segundo, Deus também vai falar sobre a responsabilidade individual que há em cada um desses israelitas
tanto em estabelecer este espaço de adoração, como em manter esta liturgia. Deus vai falar isso a eles. É nesse ponto que o Moisés vai colocar para a gente a ênfase na generosidade. A generosidade que deve haver por parte dessas pessoas, doando então os materiais que serão utilizados na construção do tabernáculo, para que esse espaço de adoração ao Senhor seja então construído e mantido. Veja comigo como Moisés fala sobre isso no capítulo 35, versículo 4 e 5. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. E aí, a partir daqui, ele passa a descrever quais são essas ofertas. Veja, se o tabernáculo será indispensável para a vida espiritual de todas aquelas pessoas, há uma pergunta que a gente faz depois dessa leitura. Por que o Senhor dá essa ordem às pessoas de coração generoso? Por que essa ordem aqui não é dirigida a todo israelita? O motivo é bem óbvio, né? Por causa do tipo de material específico que será utilizado na construção do tabernáculo. O Senhor dá ordem muito específica sobre o que eles devem utilizar, sobre o tipo de material que deve ser empregado naquela construção. E aí nós precisamos considerar que eles não possuem essas lojas de material de construção, né, onde eles podem ir lá comprar rigorosamente aquilo que o Senhor pediu. Para eles conseguirem esses materiais, era necessário que quem tivesse um desses materiais em casa pudesse doá-lo para a construção do tabernáculo. Quando então Moisés estabelece essas doações voluntárias, com isso ele está ajudando a formar a identidade da nação de Israel. Porque essa identidade do israelita passa a se fundamentar nesses dois aspectos básicos que estão relacionados à adoração. Quando nós formos prestar adoração ao Senhor, a adoração deve seguir rigorosamente os padrões que foram estabelecidos pelo Senhor. Este é o primeiro fundamento da adoração em Israel. Segundo, a adoração ao Senhor deve observar as ordens estabelecidas por Senhor. E nesse sentido, nós estamos falando da responsabilidade de cada pessoa em manter esses espaços e estabelecer esses espaços para adoração. Deixa eu colocar aqui para vocês um comentário do Douglas Stuart, onde ele fala sobre essa questão. Leia comigo. Tudo no tabernáculo foi projetado e originado por Deus. Os humanos foram graciosamente convidados a participar da construção, mas não podiam reivindicar nenhum crédito por isso. Foi Deus quem disse à humanidade como ele desejava ser adorado, e não o contrário. Ou seja, não foram os humanos que disseram a Deus o que haviam decidido fazer em termos de adoração. Nossa, que citação esplêndida. Incrível. Se você quiser, volte, tire um print. Sensacional isso que o Stuart está dizendo. Porque, veja, apesar do Senhor dar a ele essas ordens sobre o que eles deveriam observar na construção do tabernáculo, em se tratando dos materiais, e como eles devem observar a adoração praticada no tabernáculo, aqui nós estamos falando da importância do voluntariado. Todo israelita deve se sentir responsável por ajudar a estabelecer essa estrutura de adoração que o Senhor ordenou ser construída. Isso é o tabernáculo. O tabernáculo é uma estrutura dedicada para a adoração ao nome do Senhor. Por isso que essas pessoas precisam observar rigorosamente essas orientações que estão sendo feitas, que estão sendo entregues. Tanto a construção como a forma de culto precisam ser de acordo com as ordens do Senhor. Em Israel não pode existir uma adoração ao Senhor que seja coletiva sem observar essas ordens que estão sendo dadas pelo Senhor. Porque Deus está deixando muito claro, à medida que vai se revelando a esta nação, que a adoração comunitária é a que agrada a Ele.
E esta adoração comunitária que agrada a ele deve seguir os padrões que foram estabelecidos por ele. A pessoa não pode criativamente imaginar uma maneira de adorar e fazer individualmente em casa. O israelita deve se dirigir ao tabernáculo e seguir rigorosamente os padrões estabelecidos por Deus e fazer isso com a comunidade de fé. Então a adoração é comunitária, seguindo rigorosamente os padrões estabelecidos para o Senhor. E este é o significado da palavra liturgia. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas liturgia significa isso. Quando nós observamos as ordens que foram dadas pelo Senhor para a adoração que a comunidade deve oferecer ao Senhor. Então, sempre quando você ouvir falar de liturgia no texto bíblico, ela está relacionada a esse aspecto. Uma comunidade de fé que se reúne, observa a revelação do Senhor, aquilo que o Senhor falou sobre como ele quer ser adorado, onde ele quer ser adorado, e quando nós observamos o que o Senhor falou, nós estamos observando esses aspectos litúrgicos. Bom, tendo explicado a vocês esses elementos teológicos que estão no texto, agora vai ficar um pouco mais fácil de nós entendermos na segunda sessão os versículos 20 a 22. De maneira assim específica, eu quero mostrar a vocês como que essas pessoas vão reagir a essas exigências que estão sendo feitas ao Senhor, tanto sobre materiais, tanto como sobre a generosidade, como que eles vão reagir a isso que o Senhor diz para eles fazerem, agindo com generosidade e não sendo forçados, para que então este lugar, esse espaço de adoração seja construído em Israel. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar a vocês Êxodo capítulo 35, versículo 20 ao versículo de número 22. Eu começo então explicando o versículo 20. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Veja, o versículo 20 é um versículo de transição entre aquelas instruções que foram dadas pelo Senhor sobre quais os materiais usar na construção do tabernáculo e como aquelas pessoas vão reagir. Depois delas terem ouvido as características que os materiais que serão empregados na construção do tabernáculo precisam ter, essas pessoas se despedem de Moisés e vão para suas tendas, vão para sua casa, para que pudessem verificar ali na sua casa, dentro dos seus pertences, quais daqueles materiais cada uma delas possuía. E aí, a partir do versículo de número 21, nós temos então essas pessoas trazendo esses materiais que foram rigorosamente exigidos pelo Senhor. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Veja, os materiais que deveriam ser utilizados naquela construção do tabernáculo, eles foram especificados anteriormente. Eu não expliquei as características desses materiais, mas nós estamos observando a ordem que foi dada. Agora que Moisés já falou sobre os materiais, observando cada um daqueles detalhes, as pessoas retornam, trazendo como oferta exatamente esses materiais. Mas há algo de divino em cada uma dessas ofertas que são trazidas. Você consegue me dizer o que há de divino nessas ofertas? E esse talvez é um ponto que me chama muito a atenção. Eu não tive como me aprofundar com vocês nisso, mas merece uma hora você gastar um tempo nisso. O texto bíblico diz assim: todo aquele cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado. Isso é um ponto importante dentro do Pentateuco, dentro de Êxodo. O Senhor moveu o coração dessas pessoas e o Senhor tocou no espírito dessas pessoas. 2 pontos eu queria destacar aqui. Primeiro deles, todos aqueles que decidem obedecer ao Senhor
só o fazem porque foram movidos pelo Senhor e tocados pelo Senhor para isso. E isso é um aspecto que Êxodo quer deixar muito claro. A obediência ao Senhor, ela tem este aspecto de ser tocado pelo Senhor. Mas há um outro sentido aqui que merece a nossa atenção, que tem a ver com qual que é o significado de ter sido tocado. Essa declaração, ela aparece aqui para dizer que essas pessoas não foram coagidas por Moisés a dar essas ofertas. Moisés não lhes fez nenhuma ameaça. Essas pessoas voluntariamente, conforme o Senhor ia movendo o coração e tocando o espírito de cada uma delas, voluntariamente ofertaram isso ao Senhor. E este é um segundo aspecto importante daqueles que obedecem à lei do Senhor. Eles obedecem porque foram tocados e movidos. E eles obedecem porque entendem que é a lei do Senhor que está sendo estabelecida para eles e por eles. E isso nos lembra muito a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Mesmo que eu não esteja na aplicação, eu não posso passar sem dar ênfase a isso, porque no Novo Testamento é exatamente isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo toca em nosso coração, nos fazendo perceber que Jesus Cristo de fato é Senhor, mas o Espírito Santo também toca em nosso coração, nos convencendo a obedecer ao Evangelho, por acreditar que de fato é a revelação do Senhor. Nós de fato estamos obedecendo a Deus. E por isso que o cristão acredita tanto no Evangelho e em Cristo Jesus, porque ele foi tocado e movido pelo Senhor para essa crença, assim como o Senhor está fazendo aqui. Bom, tendo feito essa explicação que eu acho maravilhosa, eu acho lindo isso que o texto está dizendo, o versículo 22 coloca para a gente a ênfase exatamente nessas pessoas específicas que foram tocadas pelo Senhor. Leia comigo. Todos os que tinham coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Bom, todos aqueles que puderam contribuir, contribuíram. Com valores, com objetos diferentes, mas contribuíram. A lista do que era preciso foi falada, cada um foi em casa e trouxe aquilo que era necessário. Essa contribuição foi feita por homens, essa contribuição foi feita por mulheres, e este é um outro aspecto importante da identidade do povo de Israel. Apesar de, quando nós lermos textos mais à frente, percebermos que existem certas coisas que são reservadas aos homens, como, por exemplo, o trabalho no tabernáculo, a pessoa do sacerdote, né? Isso é destinado aos homens, a uma família específica. Aqui, em se tratando da construção do tabernáculo, em se tratando da adoração ao Senhor, em se tratando da responsabilidade por manter esses espaços de adoração, aqui nós temos um aspecto comunitário importante. Tanto homens como mulheres precisam se empenhar e se dedicar a fazer isso. Isso é responsabilidade de todos. Tanto a construção, quanto a manutenção e a adoração que será feita ali é responsabilidade e envolve homens e mulheres. E é exatamente com esse aspecto que eu queria terminar a segunda sessão, lendo outra citação do Stuart. Veja comigo. O projeto do tabernáculo foi um esforço nacional. E por que é um esforço nacional, professor? Porque diz respeito à adoração ao nome do Senhor. Deus estabelece que a adoração ao nome dele é uma tarefa comunitária. Vocês saíram do Egito e no Egito vocês viam postes ídolos, as pessoas faziam adoração como imaginavam, ao seu modo, e há muitos deuses, mas em Israel não é assim. Em Israel a adoração é comunitária. Quando você desejar adorar o Senhor, você se reúne com a comunidade. E aí, já que é comunitário, o estudo continua. É um esforço nacional e todo o povo é convocado a participar. A adoração bíblica adequada é sempre coletiva. Isso é que é importante demais para nós, gente. Porque em era
onde nós temos aí mídias digitais, as pessoas têm criado aquilo que não deveria existir. A adoração comunitária perde completamente sentido nos nossos dias e ela se torna algo individual. A adoração comunitária é a adoração que agrada o Senhor, ela é adequada. Seguindo a leitura, o que significa que todos na comunidade da aliança que não estão fisicamente impedidos devem participar. E cada israelita se sente assim, responsável por ajudar a estabelecer, responsável por ajudar a manter e responsável por ir adorar. Diz respeito à vida espiritual da nação. Não é a vida espiritual do indivíduo. E essa noção de vida espiritual comunitária, ela fala muito sobre a identidade do povo do Senhor. Ali está reunido o povo do Senhor. E diante do povo do Senhor, cada israelita precisa se compreender como parte daquilo. Não posso fazer do meu jeito, não posso fazer na minha casa, não posso fazer como eu imagino. Eu preciso observar as regras do Senhor, me reunir com a comunidade de fé e prestar ao Senhor adoração nos moldes como o Senhor estabeleceu a adoração. Na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações. Como este texto nos desafia agora a considerarmos esses aspectos tão importantes sobre a adoração ao Senhor? Vamos então à primeira aplicação. Primeira aplicação. Todo cristão precisa se sentir responsável pela subsistência da vida espiritual de sua comunidade de fé. Olha, isso aqui é um ponto que eu peço que você preste muita atenção. Porque em uma igreja local, existe aí um ecossistema, se eu posso chamar assim, que alimenta e que é alimentado pela contribuição de todos. Alimenta a comunidade e é alimentado pela contribuição de todos. Aqueles que contribuem com recursos financeiros para que esse ecossistema funcione, a estrutura, né? O espaço que precisa ser mantido. E aqueles que contribuem com o trabalho ministerial, que são as pessoas que prestam o serviço à comunidade reunida. Quando todos estão reunidos oferecendo adoração ao nome do Senhor, nós temos então esse ecossistema que funciona. Por isso que todos devem contribuir, porque diz respeito à vida espiritual da comunidade. Não há vida espiritual em uma comunidade de fé se essa vida espiritual não depender da contribuição de todos. E eu acho que é aqui que muitas comunidades têm sofrido. Porque cada membro da comunidade precisa se sentir responsável pela vida espiritual do qual ele faz parte. E aí nós temos comunidades de fé que estão assim em estágios frágeis. Porque não há vida espiritual funcionando ali. Para que haja qualquer movimento espiritual, a gente precisa trazer um cantor de fora, a gente precisa trazer um pregador de fora, a gente precisa estar fazendo sempre eventos, porque senão acaba a vida espiritual. Porque há uma falta de identificação sobre como eu sou parte da vida espiritual da minha comunidade de fé. Então, muitos cristãos se movem por eventos, se movem por atividades. E nós deveríamos nos sentir responsáveis pela existência da vida espiritual em nossa comunidade de fé. A gente precisa alimentar essa estrutura de adoração e a gente precisa ser alimentado por ela. A gente precisa contribuir e receber contribuição. Então, todo cristão deveria se sentir responsável. E um ponto que mostra como boa parte dos cristãos não se sentem responsáveis é a maneira rápida como muitos cristãos estão dispostos a abandonar a sua comunidade de fé. Tem uma coisa que me incomoda muito, e infelizmente tem acontecido com muita frequência, é esses discursos quando um cristão deve abandonar a sua igreja, quando o cristão deve sair da sua igreja. Eu sinto que nós estamos criando uma cultura de cristãos irresponsáveis. Ao invés da pessoa se alinhar com a comunidade para trabalhar e formar uma comunidade saudável, ela prefere abandonar e procurar outra.
E é por isso que é tão difícil encontrar em uma comunidade de fé pessoas com mais de 15, 20 anos na fé cristã. Às vezes você vai numa comunidade de fé e as pessoas têm até mais de 10 anos de cristãos, mas não tem mais de 1 ou 2 anos naquela igreja. Porque assim que eles não são atendidos ou as suas necessidades não são supridas, eles vão embora. Eles não se sentem responsáveis pela vida espiritual. Eles estão ali para receber serviços, commodities, para pagar, para ter entretenimento, para deixar os seus filhos para passear sexta-feira à noite. Isso não é comunidade de fé. Isso não é vida espiritual. E o problema é que um movimento cristão recente tem surfado nessa onda. Bom, já que existem pessoas procurando isso, a gente oferece. Venha para cá. Você quer ter um lugar para deixar os seus filhos? Eles podem ficar aqui. Só que você vai ter que pagar por isso. Você quer um lugar para passear no final de semana? Vem aqui, tem até lanchonete. E aí nós começamos a surfar nessa onda de comunidades onde as pessoas não precisam ter responsabilidade nenhuma. Elas chegam, pagam pelo serviço de qualidade e depois vão embora. E aí não há vida espiritual nesses espaços. A gente precisa estar forçando as coisas, fazendo evento, trazendo pessoas. É uma máquina que se alimenta do dinheiro. E pessoas que ganham riquezas. E por isso que mega igrejas fazem tanto sucesso. Porque elas estão propondo aquilo que não tem nada a ver com vida espiritual. A gente oferece tudo que vocês precisam em qualidade incomparável. Você acha que uma comunidade de fé pequena consegue competir com uma igreja com um orçamento caro? Não consegue. Eles têm dinheiro para fazer tudo, para ofertar o que há de melhor. E nós nos tornamos viciados nessa tendência. O problema é que isso tem prejudicado a vida espiritual de igrejas locais. Segunda aplicação, a edificação de uma comunidade de fé deve receber contribuição de vocacionados e não vocacionados. Veja, sem dúvida nenhuma, nós precisamos reconhecer que existem pessoas que trabalham na comunidade de fé que foram vocacionadas pelo Senhor. Eles foram chamados para ser pastores, para atuarem como líderes da comunidade de fé. Eles estão dando influência, eles estão dedicando a sua vida. Essas pessoas oferecem um serviço dela para a edificação das comunidades locais. Elas são pilares importantes para as igrejas locais. Mas as igrejas locais não podem contar apenas com essas pessoas. Igrejas locais também precisam ser beneficiadas com a contribuição de não vocacionados. E, na minha experiência pastoral, me assusta muito a maneira como às vezes a gente gosta daquele crente bombril. Professor, o que é um crente bombril? Aquele que faz tudo. Às vezes, para a comunidade de fé, é muito bom ter um crente bombril. Ele abre o templo, ele toca na igreja, ele ajuda nos departamentos, ele fica na porta olhando o carro, se precisar, ele faz tudo. Mas o dia que esse irmão viaja ou fica doente, não tem ninguém para fazer nada. E ele se sobrecarrega e não consegue fazer bem muitas coisas. Ele não se aprofunda na música, não se aprofunda na pregação, não se aprofunda na liderança. E às vezes é isso que a gente quer. Vamos fazendo o básico e deixando o básico ir. Igrejas precisam de vocacionados e não vocacionados. Todos são igualmente importantes. Mais à frente, Moisés vai falar sobre os sacerdotes, estabelecer ordens muito claras. Mas os sacerdotes só puderam trabalhar como sacerdotes porque tinha um lugar para eles trabalhar. Porque aquela comunidade foi responsável por fazer surgir aquele espaço de adoração. E as comunidades locais precisam criar este senso de comunidade. Só existem líderes e pastores porque existem cristãos. E Deus designou pastores e líderes para trabalhar com cristãos. Então a comunidade se sustenta com isso. E nós precisamos entender como ambos são importantes. Se você é membro de uma igreja local, você precisa se sentir parte da edificação desta igreja. Ela não pode depender unicamente de uma pessoa. Essa é uma característica das seitas. A igreja cristã ela é plural. Ela tem bons líderes, mas ela tem uma comunidade ativa que se envolve e participa. Terceira aplicação.
A confusão em não conseguir distinguir entre adoração comunitária e privada tem prejudicado igrejas locais. Veja, o que é adoração privada, professor? É aquela adoração que você individualmente oferece ao Senhor. Você reconhece as boas obras do Senhor, as suas dádivas. Você louva o nome do Senhor. Senhor, eu te dou graças por este alimento. Te dou graças por esse instrumento, aqui a internet, para estar dando aula a vocês. Te dou graças por ter esse espaço para gravar este conteúdo. Eu estou prestando adoração ao Senhor. Eu estou reconhecendo as boas dádivas que o Senhor me deu. Agora, o que é adoração comunitária? É aquela que a comunidade de fé se reúne diante do Senhor para oferecer adoração ao Senhor. Professor, qual a diferença entre a pessoal e a comunitária? A pessoal, ela acontece naturalmente, espontaneamente. Ela é pessoal. Mas a comunitária é litúrgica. Sabe o que significa? Significa que deve seguir rigorosamente as orientações do Senhor. E às vezes é isso que nós confundimos. Nossa, eu queria tanto fazer na comunidade aquilo que eu gosto. Eu queria tanto colocar na liturgia aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto, por exemplo, de comer, tomar café. Então, eu vou introduzir na liturgia tomar café porque eu gosto de tomar café. E quando nós não distinguimos a adoração individual da comunitária, nós temos problemas litúrgicos muito sérios. Cito como exemplo 1 Coríntios capítulo 11. Na liturgia, os ricos estavam preterindo os pobres na participação do alimento. Eles se reuniram como comunidade de fé, mas os ricos comiam e os pobres ficavam com fome. E achavam que podiam, na adoração comunitária, fazer isso. E o que aconteceu? O Senhor levantou a sua ira, muitos ficaram enfermos e muitos morreram. Por quê? Porque estavam tomando a ceia do Senhor de maneira indigna. A adoração comunitária, ela é litúrgica. Ela deve seguir rigorosamente as orientações do Senhor. E me assusta como às vezes comunidades de fé não se importam com isso. Ao invés de observarmos as orientações do Senhor, vamos fazer aquilo que é terapêutico, aquilo que as pessoas gostam, aquilo que lhes faz bem. E o culto perde completamente toda a sua ordem, todo o seu propósito, toda a decência, porque nós vamos colocando coisas que não deveriam estar presentes numa adoração litúrgica. Quarta aplicação. A adoração comunitária deve seguir rigorosamente os critérios estabelecidos pelo Senhor. Essa talvez seja aí uma palavra que você e a sua comunidade de fé mereçam gastar um tempo estudando, a palavra liturgia. Este é um dos aspectos mais frágeis que nós temos na adoração comunitária. Não é difícil encontrar uma igreja que tem uma liturgia que você assim se assusta. Ao invés de nós observarmos rigorosamente o que deveria fazer parte da liturgia, a gente inclui tudo. Dentro da liturgia ao Senhor, a gente vende lanche. Dentro da liturgia ao Senhor, a gente fala de política. Dentro da liturgia ao Senhor, a gente faz um bingo. A gente conta história, a gente passa fio. Dentro da liturgia ao Senhor, a gente faz tantas coisas que é assustador. E aí, nós fazemos tudo isso porque a gente prefere o quê? Adoração terapêutica. Não, vamos fazer o que a gente gosta. Nós vivemos no tempo da graça. Eu insisto, leia 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13 e 14, porque o problema da igreja de Corinto foi falta de liturgia. A igreja de Corinto não observou as ordens do Senhor para adoração comunitária. Mas além da igreja de Corinto, eu queria citar um exemplo que eu considero um exemplo assim indispensável para nós começarmos a pensar as questões litúrgicas e adoração. João, capítulo 4, é o texto.
Eu queria ler o versículo 19 ao 22, mas o que eu queria chamar a sua atenção é o versículo 22. Jesus está conversando com a mulher e a mulher diz: o Senhor deve ser profeta, versículo 19. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? O único lugar de adoração é Jerusalém. Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Então veja, os samaritanos têm adorado lá em Gerizim, não é isso? Eles têm se reunido em Gerizim e oferecido adoração ao Senhor. Jesus respondeu: crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte, o Gerizim, ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Este é um texto daqueles assim que incomoda. Por quê? Porque Jesus está dizendo, vocês adoram no Gerizim, mas vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Isso é o aspecto litúrgico mais importante. Como é que a gente vai se reunir para adorar o Senhor se a gente não observa a revelação do Senhor? Ah, não, mas os nossos antepassados já faziam isso. Meu pai fez isso, meu avô fez isso, meu bisavô, meu tataravô, Pô, tá todo mundo fazendo. Aí Jesus chega e diz, mas vocês estão adorando um Deus que é desconhecido. Ou seja, um erro histórico. E por que é um erro histórico? Porque não observou a revelação do Senhor. A adoração comunitária deve rigorosamente seguir os critérios que foram estabelecidos pelo Senhor. Se você não obedece a isso, o que é que você vai fazer? Erigir novos lugares sagrados. Gente, a adoração comunitária não tem a ver com ideias criativas sobre dança, música, nenhuma dessas coisas. A adoração comunitária envolve conhecimento sobre o Senhor e a sua revelação. Por isso que é tão importante comunidades gastarem um tempo refletindo sobre isso. Se não houver conhecimento sobre o Senhor, a gente vai fazer como essa mulher, criando lugares sagrados de adoração, porque o nosso pai, o nosso avô, o bisavô, todo mundo fazia. E Jesus diz, mas se você conhecesse a verdade, se você conhecesse a verdade. Eu me lembro de uma situação interessante que eu vivi, eu estava dando um seminário numa igreja, e era um dia de chuva. E aí fizeram uma parada para o café, mas o café estava sendo servido lá de fora do templo. Só tem um detalhe, estava chovendo. Eu falei, que estranho isso. Parada para o café na chuva, quem é que vai tomar? E os irmãos estavam tomando café na chuva. E eu fui perguntar ali pro irmão, mas por que tá todo mundo na chuva tomando café? E ele me respondeu assim com uma convicção teológica extraordinária. Porque o templo é sagrado. Ninguém pode comer no templo. Eu falei, mas não faz muito sentido. Então quer dizer que as paredes, elas não podem sentir o cheiro da comida, mas os cristãos podem sentir chuva no lombo? Você percebe? Essas questões litúrgicas, elas não fazem sentido. Por quê? Porque não olham a revelação. Elas não estão olhando para Cristo e o que Cristo estabeleceu como ordem ao seu povo. E muitas vezes a gente vai pensando coisas, implementando coisas e fazendo coisas sem nos perguntar se isso é adequado para o ambiente litúrgico. Quinta e última aplicação. A sensibilidade espiritual também nos move a sermos generosos em contribuir com a nossa comunidade de fé. Veja, tem um assunto que é sempre muito constrangedor falar, que é sobre dinheiro. E por que é tão constrangedor falar sobre o dinheiro? Porque há muitos escândalos envolvendo igrejas e líderes que tratam sobre dinheiro. E às vezes você não quer ser confundido com uma dessas pessoas, né? Por isso que eu acho que um texto como esse aqui, ele é tão essencial. Porque comunidades não precisam ser constrangidas a agir com generosidade. As pessoas precisam ter o seu coração movido e o seu espírito tocado pelo Senhor para contribuir.
nós não deveríamos estar recorrendo às ameaças ou às trocas para incentivar as pessoas a contribuírem. Quando nós olhamos o aspecto bíblico, o cristão entende que a contribuição é um privilégio. É um privilégio poder ser generoso. Em muitos casos, nós estamos tendo que recorrer a isso por causa das megas estruturas que nós construímos. A gente precisa pagar as contas. Então a gente gasta muito tempo. Eu vivi uma situação muito desagradável com isso. Eu estava viajando para pregar em algum lugar e eu saí de casa bem cedo e falei, bom, eu vou aproveitar e vou assistir um culto para ir ouvindo a palavra do Senhor ser pregada. E era um culto online e coloquei o culto. 40 minutos depois de estar ouvindo o culto, era só falando de contribuição financeira. Por quê? Porque é caro manter essa plataforma. É caro pagar o segurança. É caro, é caro, é caro, é caro. E a gente começa a mostrar valores. Então, ao invés de permitir que o Senhor toque no coração das pessoas, mova o espírito delas, a gente tem que fazer isso nós mesmos. Porque senão as contas vão vencer, nós criamos essa estrutura, então nós precisamos mantê-las. E aí, a generosidade deixou de ser uma ação divina e passou a ser uma coisa quase que diabólica. Por isso que é tão constrangedor falar sobre dinheiro. Você pode olhar quase todas as falas aí em torno do dinheiro, é constrangedor ouvir. As pessoas estão debatendo coisas que não deveriam debater. Por quê? Porque os cristãos estão deixando de ser movidos pelo Senhor para isso. Eles estão deixando de entender que este é um ato de obediência voluntária. Nós estamos trocando isso pela troca. Você já parou para pensar que sua vida poderia estar dando certo, que suas coisas... E começa essas manipulações mentais e essas forçações que são assim absurdas, absurdas. Nós precisamos fazer como Moisés. Olha, isso aqui vai garantir a vida espiritual de Israel. Mas precisa ser generosamente. E isso é maravilhoso. Porque as pessoas foram para casa e o Senhor tocou no coração delas. Moisés não foi lá, olha, você podia dar um pouco mais, viu? Se a gente não conseguir construir, você é culpado. Isso é maravilhoso para nós. E aí vai minha recomendação pastoral para a sua comunidade de fé. Se lá vocês têm problemas financeiros, ore ao Senhor por isso, para que Deus mova o coração e toque no espírito das pessoas, para que elas se sintam responsáveis pelo estabelecimento e pela subsistência dessa comunidade espiritual, que está destinada a proclamar o Evangelho e a se reunir para adorar o nome do Senhor. Para encerrar essa aula, eu queria fazer algumas avaliações. Vamos avaliar o aprendizado? As avaliações servem para a gente verificar aquilo que eu ensinei. Eu pergunto e você responde, tudo bem? Primeira questão é a seguinte: o Senhor estabelece as características dos materiais que serão utilizados para a construção dessas estruturas de adoração. Como é conhecido esse espaço? Como é conhecido esse espaço que foi Deus que estabeleceu? Deus estabeleceu o espaço, estabeleceu os materiais que seriam utilizados, o tipo. Deus estabeleceu esse espaço de adoração. Como é chamado aqui este espaço de adoração? Esse espaço de adoração estabelecido por Deus se chama tabernáculo. O tabernáculo é um espaço que Deus estabeleceu para isso. E nós precisamos entender esse conceito muito claro. Segunda questão. A adoração comunitária que agrada ao Senhor deve seguir os padrões estabelecidos pelo Senhor. Como chamamos esses padrões estabelecidos pelo Senhor para a adoração comunitária? Esse é um conceito novo para muitas pessoas, mas é um conceito importante. Quando a comunidade se reúne para adorar o Senhor, naquilo que Deus estabeleceu como sendo o padrão para a comunidade, essa adoração comunitária deve seguir as ordens que o Senhor estabeleceu, deve seguir as orientações do Senhor. E essas orientações e essas ordens são chamadas de liturgia. Por exemplo, nós temos o padrão litúrgico de celebrar a ceia do Senhor. A celebração da ceia é parte da nossa adoração a Deus. Enquanto vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Parte da nossa liturgia envolve a manifestação dos dons espirituais. Língua estranha, profecia, sabedoria. São dons que se manifestam na liturgia para a edificação da comunidade de fé. Liturgia, portanto, diz respeito a os padrões que Deus estabeleceu, que nós devemos observar na adoração que nós oferecemos em comunidade ao Senhor. Terceira questão. Todas aquelas pessoas que trouxeram como ofertas os materiais necessários para a construção do tabernáculo tiveram seu coração e seu espírito tocados por ele. Isso foi maravilhoso de perceber. A gente precisa construir o tabernáculo. Ele será essencial para o estabelecimento da vida espiritual de Israel. Mas é isso que a gente precisa. O Senhor estabeleceu. E agora? Pessoal, Moisés, nós vamos lá em casa. O pessoal se despediu de Moisés. Vamos para casa. Chegou em casa, alguém procurou uma coisa, outra coisa. E quando chegaram, Moisés percebeu que o Senhor havia movido o seu coração. E o Senhor havia tocado em seu espírito. Isso é um elemento essencial da generosidade. Pessoas que são movidas e tocadas pelo Senhor. Se não há isso, a gente precisa estar oprimindo. E a gente precisa estar querendo puni-las, porque senão elas não fazem. Quarta questão. O povo não foi coagido por ele para doar materiais para a construção do tabernáculo. As pessoas delam voluntariamente, conforme foram movidas pelo Senhor a fazer. Bom, ele deu as orientações, mas ele não coagiu ninguém. E aqui ele, no caso, é Moisés. Moisés é quem passou as orientações, mas Moisés não forçou ninguém. As pessoas se despedem, vão em casa e elas voluntariamente trazem, porque elas entenderam que aquilo que Moisés estava dizendo era uma ordem do Senhor. E houve prazer no coração delas em obedecer à ordem do Senhor. Eu falo sobre isso na explicação do versículo 21, se não me foge a memória. Se você precisar, volte lá e assista novamente. Quinta questão. O projeto para a construção do tabernáculo foi um esforço nacional. Todo o povo havia sido convocado a participar e participou. Porque a adoração bíblica adequada é sempre dessa maneira. Que maravilha isso, hein, gente? Como é que é a adoração? É coletiva. A adoração tem que ser comunitária. A comunidade precisa se reunir e fazer isso coletivamente, nos moldes estabelecidos pelo Senhor. Este é o ideal bíblico. Por isso que, inclusive, no Novo Testamento, há uma fala no livro de Hebreus para aquelas pessoas que deixam de congregar. Porque a adoração coletiva é parte dos planos do Senhor. Bom, aqui estão as 5 palavras. As 5 palavras são tabernáculo, liturgia, Senhor, Moisés, coletiva. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um caça-palavras para poder fazer essa atividade. Se você não tiver conseguido apresentar as respostas, você pode assistir a aula novamente, seguindo todas as sessões. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa próxima lição. Até lá, então.